Olá, boa noite a todas e todos. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje, o nosso sétimo encontro, já partindo para a fase final do curso, né? Hoje estamos mais ou menos no meio, ou já avançando pelo meio. Nós temos, então, aqui na primeira parte, uma abordagem um pouco diferente. Eu vou tentar resumir aqui, muito brevemente, e depois eu passo a expor um pouco alguns argumentos, né? A ideia é o nosso retorno, a partir de junho, a uma vida normal, digamos assim, né? As atividades presenciais, as aulas presenciais. Então, encerrando praticamente esse ciclo aqui do EMP, né, do ensino remoto, e aí todo mundo já, de alguma forma, enfim, vamos ver até lá como também estarão os protocolos, né, de segurança. Mas, de qualquer maneira, a partir de junho, a previsão, se nada der muito estranho por esse caminho, né, é desse retorno. Então, eu comecei a pensar outro dia, na verdade, só pensar mesmo, sem, naquele momento, conversar com ninguém. Como eu me via, me imaginava um pouco nessa situação de retornar agora, né? Uma vez que a gente está praticamente aliás, praticamente não. Desde o dia 13 de março de 2020, então, bom, praticamente daqui 5 dias, né? Com isolamento, ou seja, 2 anos de ensino remoto. Vou completar dia 13, exatamente dia 13. Então, retornar será um desafio, eu imagino, para todo mundo, né? Como foi o desafio para a gente embarcar aqui, na tela, aqui nesse ensino remoto, o retorno será outro desafio. Eu entendo como um outro aprendizado, eu entendo como uma outra forma de adaptação, e eu creio que não será como a gente imagina, nem eu imagino, na verdade, como será. Eu tenho só meras suposições, mas tenho certeza que a realidade é sempre muito diferente. Então, desse modo, eu comecei fazendo uma espécie de relato, não é bem um diário, mas é uma linguagem um pouco mais livre. E aí, do meio para o fim, digamos assim, desse relato, eu comecei a visualizar um pouco algumas experiências do século passado, neste, digamos, universo aqui das telas, né, da pouca interação, se bem que a nossa interação aqui é muito maior do que muitos outros ambientes. Mas, de qualquer maneira, esse 2020, ele nos arrastou para esta situação de, não apenas de isolamento, mas de estranhamento, como se a gente se tornasse um ser, um bicho, no sentido de animal social. É bastante estranho. Estranho para nós, estranho para os outros, né? Primeiro, estranhamento em relação ao ambiente, e é nesse sentido que eu estou dizendo que, para mim, o retorno se apresenta de novo como um desafio. Nós vamos voltar a ver literalmente em 3 dimensões, né? O que isso também é um pouco, será bastante diferente. A nossa socialização, só para dar um exemplo concreto aqui da tela, não terá apenas 2 imagens, né? A minha e do João Paulo, né? No ambiente presencial, todo mundo está com a sua imagem ali plantada, né? Pois bem, eu fiquei 2 anos, literalmente, no ensino remoto, com telas fechadas, sem as imagens, né? Então, só para fazer uma brincadeira aqui, sem ver as caras e bocas, né? Ou seja,
esse retorno, então, é o que eu coloquei para mim, naquele primeiro momento ali, como uma antecipação, digamos, né? Uma antecipação de possíveis coisas que talvez pudesse acontecer, ou não, né? Porque, na verdade, a gente só vai saber quando está lá, né? É como se diz em outra circunstância, um planejamento é ótimo, é perfeito, até que ele comece, até que comece a ser colocado em prática. Aí a história muda de figura, né? Então, é um pouco nesse sentido, aqui, numa linguagem mais livre, é que eu tenho pensado. Tem um outro conceito que chama-se sociedade de controle, mas não é o caso aqui de vocês, mas estou só anunciando um pouco aqui, porque é o tema de amanhã, por exemplo, da disciplina de amanhã, e é um pouco a nossa realidade, ou é muito, né, a nossa realidade, essa aqui, de criarmos sociabilidade a partir das redes sociais, dessa comunicação, que às vezes é mais fria ou às vezes é mais quente, na linguagem de McLuhan, mas que não deixa de ser sempre um ato de controle. Agora, obviamente, uma forma de controle, ou seja, de externalidades, é a partir do mundo virtual, né? Pois bem, então eu vou pedir para vocês terem 1 minuto de paciência. Eu vou passar o roteiro, não coloquei lá para vocês ainda, porque não está pronto. Eu achei que iria concluir hoje, mas sempre fico lembrando de alguma coisa. O título desse roteiro, então, seria 2020 nunca vai acabar. 2020 foi um ano que mudou tudo para todo mundo. Mudei tanto que tenho persona e personagens reais. Todo professor passou por isso. Depois a gente vai ver que não são apenas os professores, né? Somos todos nós, literalmente. Minha mudança, inclusive de cidade, veio com tudo diferente. Eu não mencionei para vocês que eu mudei para cá, para São Carlos, em janeiro de 2020. E em março eu me vi preso, literalmente, na minha casa. Uma casa que até então, né, também não era minha. Foi se tornando, mas naquele momento não era. Essa é outra história, porque eu trouxe também naquele momento uma outra família comigo. E a minha gata peluda de 14 anos. Como eu falei para vocês, começou como uma crônica. Nesse isolamento da pandemia, eu fui levado, como milhares, milhões de pessoas, a viver num mundo remoto. Remoto, literalmente. A diferença é que meu trabalho ainda é remoto, desde 2020. E, como eu mencionei, também, dia 15, aliás, dia 13 de março, ou seja, daqui a 5 dias, porque estamos gravando dia 8 de março de 2022. Então, dia 13 de março, eu completo 2 anos de ensino remoto. E isso me obrigou, esses 2 anos, no começo, a uma adaptação virtual do trabalho. Eu não era inocente nesse ambiente, né? Já tinha gravado falas, já tinha gravado crônicas sobre resenhas de filme, livro, etc. Estão todas lá no canal também. Mas nada foi parecido com o que veio depois. Depois de quando? De 13 de março de 2020. Na verdade, eu nem tenho como descrever tudo o que aconteceu depois da Covid-19. Nem vendo o famoso Lattes, que é comum a todos nós aqui,
Aliás, já aproveito para perguntar se todo mundo tem Lattes. Quem não tem, é uma obrigação, tem que fazer. É o nosso RG acadêmico. Não só fazer, como atualizar. O fato é que, em junho, as coisas voltarão. Junho de 2022. Bem ou mal, a um estado presencial. E o problema, já inicial, é que eu fui levado a crer, no sentido de manter, de viver, uma persona, outra, aliás, porque nós já tínhamos algumas. E como será, então, o choque das pessoas e o meu, quando essas personas e personagens forem reais novamente? Reais no sentido de nós sairmos do ambiente virtual. Ninguém é mais o mesmo. Ninguém é o mesmo. E nunca seremos. Eu falo isto por essa pequena experiência que acabei de relatar, dos 2 anos de ensino remoto. O outro fator é que, uma vez criada a persona, ela não mais será desfeita. Você vai carregá-la. Pode ser que ela se modifique. Pode ser que esta persona que está falando agora com vocês venha a se modificar, e é mais ou menos natural que ocorra, quando a maior parte da minha atividade for presencial. Mas, mesmo assim, esta persona que está falando neste momento agora por esta tela não será desfeita. Porque, como eu disse, tem um canal que serve para muitas outras coisas, não apenas para o ensino remoto. Pois bem, foi incrível esse processamento, meu processamento e o meu aprendizado. Posso dizer que tem uma certa vaidade desse canal do YouTube que eu mencionei há pouco. Aliás, esta aula aqui estará mais à noite ou amanhã cedo, já nesse canal. Como será viver e conviver com a persona e a personagem de professor? Lembrando que todos nós temos várias personagens, e uma especial, minha, é a de professor. É o tempo que dirá, certamente é o tempo. Aliás, já fica uma dica aqui para vocês também, tem uma música lindíssima sobre o tempo, eu acho fantástica, uma música do século XX. Alguém conhece? Se alguém conhecer, levanta a mãozinha. Sobre o tempo. Eu lembro que comprei um relógio uma vez, e naquela época ainda eram CDs, né? Não tinha pendrive, né? Então, CD, nesse caso era só um CD, não era um DVD. Mas eu comprei o relógio e veio um DVD, com algumas músicas sobre o tempo, mas tem uma que é muito bacana, é muito especial. Eu não tenho mais esse CD, né? Mas se alguém se lembrar, tem gente aqui que é da música, seria legal compartilhar o título, se lembrar, né? Pois bem, o mais legal disso tudo, de novo e sempre, é reviver outra vez, de outro jeito, o que sempre fazemos. E o que nós sempre fazemos? Aprender. Nós sempre aprendemos. O nosso aprendizado agora será real e virtual. É louco? Não mais do que a vida. Tudo isso não é mais louco do que a nossa própria vida. As máscaras sociais, podemos colocar em aspas, ficarão prontas para outro dia, porque é um outro assunto. E mesmo que tenham, ou não, a ver com tudo isso que eu estou falando até agora. Então vamos lá ver como será de novo. Particularmente, depois eu me proponho a voltar aqui e contar para vocês, num outro vídeo, num outro momento, como foi este tão esperado, aguardado, 2 anos, encontro de tantas personas
e personagens. É fato que eu não serei o único a rever a própria imagem. Todo mundo terá que olhar ao seu espelho. De um modo ou de outro, tudo isso construiu uma razão imagética. Ou todo mundo construiu a sua própria razão imagética. E esse é o outro conceito que eu chamo a atenção a partir de agora, razão imagética. A primeira coisa que eu posso dizer, até onde eu sei, e aqui já vão desculpas pela ignorância, não tem uma explicação sedimentada sobre essa tal razão imagética. Pelo menos eu não conheço um conceito pronto e acabado. Nas primeiras vezes em que se tratou a razão imagética, e que, na minha memória, nos remete para Sartre, na filosofia, a realidade, a minha própria realidade do século XX, era televisionada. E o que é a TV? Era, e talvez tivesse sido no passado mais do que hoje, uma espécie de réplica melhor, mas também pior, do que a sétima arte, que é o cinema. Nós, naquele momento, estávamos bem nos primórdios dos enquadramentos, quando havia um sujeito chamado Cabo Man, por exemplo. E a crítica sempre nos remetia aos outros, aos profissionais personificados, personalizados nas telas. Então, a nossa razão imagética era sempre vendo os outros que estavam nas telas. Isto é do século XX, como eu falei, tem uma memória em Sartre. Naquela época do século XX, o jogo de cena, sempre substitutivo do próprio cenário, do teatro real da vida, era esquadrinhado em busca de sinais de poder, ou de falsidades, ou de verdades. E aí eu já aproveito para fazer uma outra pergunta. Uma meia-verdade é igual a uma mentira inteira? Eu deixo essa pergunta para daqui a pouco, quando eu terminar a gravação, para vocês me responderem. Vou repetir. Uma meia-verdade é igual a uma mentira inteira? Sim ou não? E por quê? Naquela mesma época, no século XX, buscava-se as narrativas imagéticas e os seus sinais ocultos, sediciosos, maliciosos, no jogo de dois sentidos, entre aspas, fatos, fatores e fontes ocultas ou obscuras no que a gente via pela tela. Era um tipo de quase ao vivo. Não que hoje não seja, mas naquela época, no século XX, uma época áurea desta razão imagética, vamos chamar de tradicional, da época da TV sem interação, o mundo era um delay, porque não havia fibra ótica. Os satélites eram contados nos dedos. Hoje, ao contrário, o delay está em cada um e cada uma de nós, sempre correndo para verificar o chamamento da vez que está lá no YouTube. Aliás, como eu falei, daqui a pouco isso aqui está lá no YouTube. Eu vou fazer um pequeníssimo intervalo aqui, mas citando um livro clássico daquela época, do século XX, além de todo o McLuhan, além de toda a obra de McLuhan. Se tiver alguém também aqui de imagem, som, cinema, depois pode conversar com a gente sobre McLuhan.
E qual é o livro, então, que eu vou citar, além de todo esse McLuhan? É um livro de um francês chamado Regis Debray. Esse cara lutou, não sei exatamente se eu posso dizer que ele lutou na Revolução Cubana, mas ele esteve lá em Cuba nos anos seguintes. Foi, inclusive, uma espécie de adido cultural já no regime socialista de Cuba, sendo francês. Depois tornou ministro da Cultura, salvo engano, na França. E o livro, bom, tem outros, tem vários, mas um livro que eu acho que cabe como uma luva aqui, como uma luva, para isso que eu estou dizendo, chama assim O Estado Sedutor, as Revoluções Ideológicas do Poder. Esse livro é genial. Ele faz uma análise da política tal como ela se apresenta nas telas. Estou colocando aqui para vocês no chat a referência bibliográfica. Se alguém conhecer, depois a gente abre também um debate. Porém, hoje, em meio a esse 2020, há um cafezinho, só um minuto. E não, esse 2020, que não quer nos largar, posso dizer que nunca mais seremos normais, como a gente achava que era normal até 2019. Neste exato dia, qual seja, 8 de março de 2022, eu posso pensar intuitivamente, ou também empiricamente, a partir dessa própria experiência de 2 anos do ensino remoto, que nós, além de nos vermos pelo espelho, precisaremos ter muita coragem, ou a coragem suficiente de nos confrontarmos, todos nós. Nesse pós-moderno 2020, com a pandemia e o mundo remotamente ao nosso alcance, aliás, ontem eu vi um sujeito se gabar, mas ele estava só se gabando mesmo, fazendo uma graça, dizendo que só este ano ele foi para a China participar de eventos, foi para a Grã-Bretanha e foi para um outro lugar, pela internet. Pois bem, neste pós-moderno 2020, nós passamos a nos encarar uns aos outros numa eterna tela de ressonância, mas sem cheiro, na meia altura, com cores indecisas e, às vezes, os sinais caindo. Nossas personas imprecisas. Aí fica um convite para vocês também pesquisarem um pouco o que são personas. Eu vou dar a dica que vem da Grécia clássica, da Grécia antiga, e persona tem a ver com polis, com a praça pública em que se expressa a política ou o animal político. Lembrando que o animal político é esse dotado de retórica. Pois bem, nossas personas imprecisas, num emaranhado de mensagens, em que o corpo fala somente da cintura para cima, essas personas estão mutiladas na sua essência e na sua aparência. Muitas telas, personas, estão sempre fechadas, apagadas, de qualquer significado que pudesse ser compartilhado. Que sinal pode ser compartilhado? Se eu estou ouvindo, se eu não estou, se eu estou ligado, não estou ligado, e daí por diante. E nossas personas insistem no anonimato da tela apagada, ou na aparição incessante, tem gente que não desaparece nunca, as próprias mãos raramente aparecem. Bom,
Quantos de nós terá mostrado aqui a palma da sua mão? Se acenar ficou difícil, imagina o aperto de mãos. E o que significa apertar as mãos? Isto simboliza paz entre duas mãos espalmadas e desarmadas. Isto é uma interpretação clássica, é uma derivação do mundo medieval, quando os cavaleiros, digamos assim, se encontravam com as mãos espalmadas, dizendo que, então, obviamente, as armas estavam guardadas. Em nossas personas, que insistem no anonimato, então, como eu falei, da tela apagada ou da aparição incessante, as mãos não aparecem. Portanto, podemos concluir que nossas personas se fizeram incompletas, a forceps, ou seja, à força, salvo diminutas exceções, pouquíssimas exceções, ninguém queria ou previa isso. E nós também fomos nos fazendo amadoristicamente, vale dizer, rusticamente, salvo as honrosas exceções, que apenas confirmam a regra, nós não fomos treinados para o isolamento, para a descontinuidade, para esta total desterritorialidade. Porque nós somos seres humanos, seres sociais. E muito menos nós recebemos, na imensa maioria, qualquer tratamento digno desse nome. Nós não tivemos, eu pelo menos não tive, nenhum tratamento digno, nenhum treinamento digno deste nome. Nossa própria humanização, talvez me arrisque a dizer, se recusa à ética, mas aqui por várias razões. Uma vez que tudo corre pela estética, a estética do nosso ser, das nossas personas, ou do não ser. Pensarmos no ser social que fomos deixando de lado. E se pensarmos, por exemplo, que rarissimamente nós ficamos em nichos sociais, nós ficamos em bolhas digitais, não em nichos sociais. Nossas personas, portanto, foram criadas a contragosto, contra todas as sinalizações da vida que nós experimentamos até ontem. Nada nos indicaria que, da noite para o dia, nós passaríamos a viver ou conviver dentro de telas. Para mim, como eu falei, súbita foi a noite do dia 13 de março de 2020. Uma noite chuvosa, eu lembro até hoje. Contudo, todas e todos nós, subitamente, fomos transformados em mídias digitais, pois nós entramos de vez, para ficar para sempre, nas personas que criamos, alimentamos e visualizamos nas redes sociais. Professores viraram YouTubers. Eu conheço inúmeros. Aliás, meu canal preferido é este aqui, que eu mencionei para vocês, chama-se A Ciência da CF88. Tá? Meu canal hospedado na UFSCar. Portanto, é um canal acadêmico. Enfim, eu penso que nossas personas rústicas, amadoras, absolutamente imperfeitas e, assim, indecisas, até incapazes, foram, mais uma vez, viralizadas e, de certo modo, também imortalizadas ou condenadas pelo público, mas a sempre ser
publicizado. Lembremos que não existe o direito ao esquecimento. Uma vez que você publicou, tchau. De pessoas, tornamo-nos personas virtualizadas, com ou sem virtudes a ofertar. Porque, infelizmente, às vezes eu tenho a impressão que tem mais coisa ruim do que boa. A razão imagética, resumindo, fechando, nos remete a ver na razão, na racionalidade, na formação do processo lógico-dedutivo, uma ação, a incidência maior, grande, volumosa das imagens, ou seja, da estética. Não seria isto? Então, aí uma outra pergunta. Que racionalidade nós estamos formulando? Será sobre o razoável? Sobre a existência? Lembra daquela meia mentira ou meia verdade e a mentira inteira? Será aquilo razoável? Será sobre a existência de fato? Sobre o virtual e as suas próprias virtualidades? É preciso lembrar que o virtual é o outro lado do real. Né? Não são antípodas, eles se complementam. Ou será que nós estamos lidando sobre ou sob algo inexistente e, portanto, as suas próprias impossibilidades? Se nós olharmos do passado para cá, nós poderemos relembrar de ditados como, entre aspas, uma imagem vale por 10.000 palavras. Ponto. Esta foi uma espécie de conclusão brilhante dos últimos 50 anos do século XX. Naquele tempo, desses últimos 50 anos do século XX, em que as fotografias traziam um instantâneo, podemos lembrar de Sebastião Salgado, para dar um exemplo de um brasileiro famoso, um cara genial. Quem não viu, fica o convite sempre para rever. Um fotógrafo incrível, impressionante, revolucionário na técnica. Pois bem, por mais incrível que sejam as suas fotos, elas trazem um instantâneo, um retrato fiel a um determinado lapso de tempo, aquele que ele conseguiu capturar na objetiva. Tudo isso estava correto. Mas ocorre que nessa persona pós-moderna, a partir de 2020, e que é refém da pandemia, o que mais a gente descobriu? Nós descobrimos que a tecnologia permite inventar realidades, imagens, pessoas, falas, gestuais, que nunca existiram e nem nunca existirão. Tem um nome essa tecnologia, eu não me recordo agora. Todo mundo já teve alguma experiência própria, pessoal, dessa realidade paralela, digamos assim, porque são imagens, pessoas, falas inexistentes, em que as nossas personas estão lá mergulhadas, porque, afinal de contas, você está diante daquela imagem. Aliás, uma que eu vi remetia à ideia do nosso enviado para a Rússia, né? Recebendo congratulações do Putin. E aí o Putin era levado a dizer assim: o enviado do Brasil, pela sua presença, pela sua capacidade, evitou a guerra, evitou que nós entrássemos em guerra na Ucrânia. Isso foi logo depois, né? Bem na véspera da volta dele. É claro que isso não existiu nunca, tanto é que a guerra veio logo a seguir. Mas é um exemplo disso, né? Dessa falsificação da realidade. Eu diria que isso está além da fake news, né? Eu acho que é uma outra experiência que a imensa maioria de nós não tem preparo,
para enfrentar. Pois então é nesse sentido que nós estamos mergulhados. E quando eu digo realidade paralela, obviamente eu não estou me referindo à realidade virtual. Esta nossa realidade aqui é virtual, só que ela não é paralela. Pois bem, esta é a razão imagética que eu visualizo para o nosso entrechoque de personas. E convido a imaginar que, brevemente, pensar, que brevemente todos nós voltaremos a ter cheiros e cores. E mais uma coisa eu também posso garantir. Não será fácil perceber, no olhar dos outros, a nossa própria finitude. É isto, para este primeiro momento. João, vamos cortar.